Durante muito tempo, a história da homossexualidade foi deliberadamente escondida, mas para aqueles que acreditam que a homossexualidade é um modismo contemporâneo, As tribos das ilhas de Nova Guiné, Fiji e Salomão, no Oceano Pacífico, cerca de 10 mil anos atrás, já exercitavam algumas formas de homossexualidade no ritual. No ritual, um homem travestido representava um espírito dotado de grande alegria e seus trejeitos não eram muito diferentes de um show de drag queens atual. Na Grécia Antiga, era normal para homens gregos terem relações sexuais entre homens, e a esposa seria apenas um utensílio de permanência de espécies. No século XV e XVI, no local onde seriam os Estados Unidos, todas as tribos indígenas norte-americanas consideravam a existência de pelo menos 3 a 5 gêneros. Para os navajos, existia a palavra Nadele, palavra usada para aqueles que não se consideravam nem homens nem mulheres, mas as duas coisas juntas. Entre os séculos 17 e 18 na África, sobre a mitologia africana, há um orixá chamado Oxumaré, que vivia 6 meses como homem e 6 meses do ano como mulher. de 1919 até 1933, na Alemanha, existia um Instituto de Ciências Sexuais que teve sua biblioteca queimada com a ascensão de Hitler, um pouco antes do século XIX. Karl Heinrich Ulrich se pronunciou em simpósio de medicina sobre a existência de terceiro sexo. Nos anos 30, na Dinamarca, temos o caso de Lili Elbe, uma pintora que inspirou o filme Uma Garota Dinamarquesa, que é considerada a primeira mulher trans na Europa. A expressão homossexual foi criada em 1848 pelo psicólogo alemão Carole Maria Benkert. Sua definição para o termo, além do impulso sexual normal dos homens e das mulheres, a natureza, do seu modo soberano, dotou à nascença certos indivíduos, masculinos e femininos, do impulso homossexual. A palavra homofobia surgiu na década de 1960, deriva do grego e significa medo ou terror de iguais. Entende-se por homofobia a discriminação e demais violências daí decorrentes contra pessoas em função de sua orientação sexual e ou identidade de gênero. Principais características das formas de violência sofrida. Primeira, socialmente. Em nenhum país latino-americano de língua espanhola, relações consentidas entre pessoas do mesmo sexo são consideradas crimes. No entanto, em Belize, Guiana e em 8 ilhas do Caribe, incluindo Jamaica e a Trindade e Tobago, a homossexualidade é vista como prática imoral e indecente, que pode ser punida com condenações que variam de 1 a 10 anos de prisão. Existe também a violência doméstica, que muitas vezes os pais não só silenciam, mas colaboram ativamente na reprodução da violência, já que muitos não gostam de ter filhos homossexuais e por isso não consideram seus atos violentos contra seus próprios filhos como manifestações de agressão, naturalizando e banalizando expressões de preconceito e esquecendo-se da violência simbólica embutida do discurso. A violência no ambiente familiar não pode ser reduzida apenas no plano físico. Neste ambiente, as agressões vão desde um apelido inocente até chegar às agressões físicas, de fato. A segunda forma de violência é a física. Segundo a CIDH, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entre 2013 e 2014, foram registrados pelo menos 770 casos de violência contra pessoas LGBTs na América Latina, sendo que 594 pessoas foram assassinadas. Lamentável queer, fornecendo informações, apoio financeiro e ajuda com formulários e processos de imigração. A ONG ajuda indivíduos de minorias sexuais que podem ser punidos com a morte segundo a lei do Irã. Segundo Stephen Whittle, Reino Unido. Quando nasceu, Stephen Whittle foi designado como menina.
Mas ainda na escola começou a perceber um enorme desejo de ser homem. Passou anos lutando pelo direito de se casar com uma mulher e em 2005 finalmente conseguiu. Pesquisador acadêmico na área e ativo em diversas comunidades que lutam pelo direito de transgêneros. O Ito também foi cofundador e vice-presidente do grupo Press for Change, que luta pelo reconhecimento legal e completo para indivíduos trans na Grã-Bretanha. Jean Willis. O professor universitário baiano Jean Willis de Matos Santos ficou conhecido pelo país ao ganhar o Big Brother Brasil em 2005. Em 2010 foi eleito deputado federal pelo PSOL e mostrou ser mais do que um ex-participante de um reality show ao usar sua posição política a favor dos direitos humanos e principalmente da comunidade LGBT e outras minorias. Ativista desde antes da sua eleição, Jean Willis luta atualmente pela aprovação de projetos como o da criminalização da homofobia, que já tramita há anos, e contra projetos propostos principalmente por fundamentalistas religiosos, como o da cura gay, em que a homossexualidade poderia voltar a ser tratada como algo a ser curado por psicólogos. Caixa Jaqueline na Baguezeira. Caixa Jaqueline na Baguezeira tem combatido abertamente a homofobia na Uganda, onde a homossexualidade é ilegal. Ela é fundadora e diretora executiva da organização Freedom e Rowan, Uganda, que luta contra a discriminação de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e intersexuais num dos lugares mais intolerantes do mundo. Por causa do seu trabalho, tem sido ameaçada e agredida verbalmente e foi obrigada a fechar as portas do seu bar em Kampala, o único estabelecimento abertamente LGBT do país. Ainda assim, na Bagazeira, permanece lutando junto com sua organização firme e forte.